Oi, o Cláudia Responde de hoje vai ser muito sério. Vou falar de coisas assim, de tudo que eu tenho falado, eu vou explicar para vocês nesse Cláudia Responde de hoje. Para começar, eu sou Cláudia Pedral Sena, eu sou terapeuta ocupacional há 37 anos. Eu sou hoje dona de uma empresa há 31 anos, na verdade, né? Ainda sou. Trabalhei em algumas instituições, sou especialista em trabalhar com criança. E ao longo dessa vida, em consultórios, em outras instituições, porque também sou assessora de saúde e educação, trabalhando em escolas, trabalho basicamente com todo o processo de inclusão. Trabalho com crianças especiais, autistas, deficientes, distúrbio de comportamento, TDAHs. E com todas essas crianças que eu trabalho, mesmo com crianças que trabalham com questões emocionais, eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida um aprendizado. A questão do neurocomportamento vem de quase 15 anos sendo professora de neuropsicologia. A terapia ocupacional é uma área de saúde e a neurologia ou a neuroanatomia fazem parte de todo o nosso processo. O que seria terapia ocupacional? Nós trabalhamos com função. A gente trabalha com todo o desenvolvimento funcional de um sujeito em termos de cérebro, em termos de execuções. Por isso que a atividade, terapia ocupacional, relacionada a isso, é a nossa maior arma. É através dela e das soluções de situações, de problemas, de atividades, o tempo inteiro o sujeito em atividade é que é o trabalho da terapia ocupacional e o processo em si. Esse desenvolvimento das habilidades e a busca de desempenhos, inclusive quando existe uma disfuncionalidade, seja na reabilitação ou mesmo na cura, é o processo da terapia ocupacional. Tudo isso se faz através do entendimento cerebral. A neuropsicologia tem mais ou menos 20 anos. Ela se insurge para explicar o que nós, terapeutas, de modo geral, fonos, físios, psicólogos, psicopedagogos, fazem com a criança e com esse cérebro. A plasticidade veio trazer para nós a certeza absoluta de que o que eu faço tem raiz dentro do cérebro. Por isso que crianças que pareciam para nós, que jamais leriam, passaram a ler. Crianças que não apresentavam ter uma possibilidade de desempenho funcional, começaram a ter. É por isso que crianças passaram a sentar quando a gente achava que não ia sentar, porque existe a plasticidade cerebral, evidentemente, do sistema nervoso, inclusive medular. Existem mudanças de comportamento no próprio paralisado cerebral. Todo esse aspecto da neurologia, que veio sendo entendido pela neuropsicologia, fazem parte da terapia ocupacional há anos, há milênios, 100 anos que tem a terapia ocupacional aqui no Brasil. Ela se insurge exatamente pelo comportamento cerebral, o entendimento desse comportamento quando em disfunção, seja em deficiência ou transtorno, e nossa intervenção como terapeutas nessas áreas para que elas possam apresentar um desempenho renovado, reabilitado, mesmo curado quando há possibilidade. Essa é a minha função como terapeuta ocupacional. Mas ao longo dessa vida, apresentou-se então questões muito maiores relacionadas à família, relacionados à relação de pai e de mãe. E aí vem uma outra história. Já se discutiu muito, e hoje se discute muito, como criar filhos. Existe uma enxurrada de coisas na própria internet, no Instagram, no YouTube, milhões de pessoas ensinando como fazer ou como deixar de fazer. Todo esse meu discurso vem de um questionamento que eu acho ótimo quando apresento esses questionamentos. O que eu vou ensinar quando meu filho bate numa professora? Uma mãe me pergunta, o que eu vou ensinar? E uma outra pergunta, e afinal, o que é tudo isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Então, durante esses anos todos como terapeuta ocupacional e trabalhando com todas essas crianças, com essa base toda desse entendimento neurológico, hoje chamado de neuropsicologia, que é a associação do entendimento neurológico com a questão comportamental, não sendo da área da psicologia a questão funcional no cérebro, e sim do terapeuta ocupacional. Baseado em todas essas questões e nesse histórico de criação, que é a próxima história que eu vou contar. Bom, existe relação de pai e filho há milênios, desde que se resolveu colocar filhos no mundo e se procriar, que
que o papel de pai e o papel de mãe existe. Já foram feitos de diversas formas. Pais severos, pais abusivos, pais violentos, pais omissos, pais presentes, pais pagadores, mães omissas, mães presentes, mães severas, mães rudes, mães subjugadas, mães limitadas, mães deficientes, todos os tipos. Existem e existiram. E como conseguir chegar, como concatenar tantas ideias e conseguir entender como criar filho? A psicologia trouxe uma série de situações dentro da história dela. E as leituras foram acontecendo, a própria pedagogia também traz histórias. Quando fala que quando existe o jardim de infância, quando existe hoje a educação infantil, que tem um histórico lá na medieval, onde as crianças eram vistas como adultas mirins. E participavam de festas, de vida sexual, de comidas, participavam de tudo e eram cobradas. Cobradas inclusive como idiotas ou como lesadas. E não podiam falhar porque eram crianças, porque não tinham esse entendimento de ser criança. Até que começaram a estudar o jardim de infância e começaram a criar lugares onde essas crianças poderiam estar juntas e apresentavam o mesmo comportamento. Se andou muito até entender a necessidade de ter escolas e se ter professores e se ter pessoas, eram preceptores, que ensinavam não só o ler e o escrever, mas também o modo como se portar. Olha aí toda a fundamentação do que a gente tem. E foi se passando, e em 70 o grande boom, depois de tanta discussão acerca da violência e às vezes da brutalidade, como se dirigiam-se às crianças. Como se elas tivessem a obrigação de entender tudo. Quantos brutamontes nós tivemos, quantas pessoas estúpidas e mal vividas nós tivemos ao longo dessas vidas. Muitas. Vamos entender a criança de uma outra forma. A psicologia vem tentando entender. A criança fala, a criança tem uma linguagem, a criança tem um sentir, a criança tem um pensar. Eu vou pensar nisso tudo. E começou-se a construir, então, um entendimento sobre o que é ser criança e como ela sente. Viemos. Em 70, o grande boom, vamos dialogar. Vamos parar de mandar e vamos fazer uma nivelação desse sentimento. E o adulto ficou no mesmo lugar que a criança. E isso foi se desenvolvendo e as teorias vão chegando e vamos deixar para lá e vamos deixar a coisa acontecer. A criança precisa, a criança pode, a criança... Chegamos num boom. Pá! Laissez-faire. A criança faz o que quer. É ela quem manda. É o tempo dela, é a hora dela, é como ela quer. E nesse meio tempo, se descobriu então a neuropsicologia e que fala sobre uma série de áreas, inclusive a função executiva. Mas por que agora esse boom? Por que disfunção executiva agora? Porque, infelizmente, eram as atitudes incorretas de violência e brutalidade que faziam com que o sistema nervoso, chamado função executiva, as habilidades, viessem à tona e a criança entendesse e tentasse se controlar. A partir do momento que não se tem controle inibitório acionado, não se tem, a flexibilidade cognitiva não acontece porque a criança não consegue saber o que ela quer, porque é só uma criança. O cérebro é como um computador, é como um telefone. Se não tiver informações, não funciona. Se não tiver passado todos os meus conteúdos, não funciona. Se ele não tiver a minha personalidade, o meu jeito de pensar, se ele não combina a genética dele com tudo que eu sei, não funciona. Eu, você, os pais são as referências da criança. Espelhos, neurônios espelhos, imitam os pais. E se os pais não fazem a referência verbal, sim, não aciona a função executiva. A coisa não acontece. E se eu não tenho controle inibitório, eu me torno impulsivo. Isso é um sintoma. Se eu não tenho controle inibitório, eu me torno um violento. Eu choro, eu faço birra, eu não aceito não. Isso hoje virou um sintoma. Se eu não tenho controle inibitório, eu não paro para aprender. Eu tenho dificuldades de aprendizagem. Eu não ouço comandos. Se eu não ouço comandos, eu não socializo.
Se eu não tenho flexibilidade cognitiva porque eu não consegui me socializar, eu não consegui trocar, eu não consegui parar, eu não suporto mudanças de rotina nem coisas novas. Quantos sintomas eu estou aqui listando que hoje são sintomas de diagnósticos? E quantos diagnósticos nós temos que têm esses sintomas e que pioram se a gente não manifesta, então, acionar o aplicativo do não, que é a função executiva. O FAQ, Família Construindo Comportamento, é uma necessidade de uma terapeuta ocupacional a dizer para vocês que a gente precisa olhar para essa nova geração. Não estamos falando de uma criança e não estamos falando de consultório. Estamos falando que precisamos abrir o nosso coração, não é para sermos brutos, violentos, destemidos, impassivos, muitas vezes até impulsivos com os nossos filhos, balançando, brigando, puxando a orelha. É só ser autoridade. É ser respeitado. É viver uma vida de família. É viver uma família e não deixar que essa família se destrua porque os pais resolveram abrir mão de serem autoridades e querem que as crianças decidam as suas vidas. Esse é um CR, Cláudia Responde, que traz para vocês não só respostas, mas angústias de uma profissional que está tentando dizer para vocês que a família que constrói comportamento, que é esse o produto que eu estou aqui tentando passar para vocês, porque eu já vi que só falar de relatos, trazer experiências, fazer palestras, não vai adiantar se eu não fizer um mínimo de acompanhamento com vocês, para que vocês entendam que se vocês acionarem, junto com os terapeutas de vocês, todos os aspectos da função executiva dos filhos de vocês e que existe uma ferramentação própria para isso, e eu tenho essa ferramentação, nós teremos uma geração de meninos com doenças, transtornos, deficiências e sintomas, inclusive de depressão. É muito triste viver uma vida onde os pais querem que as crianças façam o que elas quiserem. Deixa, faz e vira as costas. Deixa, eu não aguento, eu não quero que chore. Olha a mãozinha, deixa. Como será que vocês se sentem quando alguém faz isso com vocês? Deixa lá. Depois eu resolvo. Não, deixa chorar, não. Como será? E como será que vocês se sentem, eu aqui já há 12 minutos conversando com vocês e dizendo que os filhos de vocês precisam de vocês? Que não precisam de escola para criar, não. Que não precisam de professoras para criar, precisam de pais, de mãe. Precisam de amor filial. Eles querem confiar em vocês e não na professora e nem na terapeuta. Não adianta um terapeuta fazer milagres dentro de um consultório se isso não é construído em família. O FAQ é o produto que eu estou vendendo, porque eu preciso que vocês acordem para que vocês entendam a importância de ser pai e de ser mãe. Não é só colocar filho no mundo. Não é só botar um lacinho ou colocar um sapatinho que brilha e que tem luzinha. Sacrifício de pai e mãe é ver filho chorar de junto da gente, porque eu sei que aquilo é bom para ele. Não é dar tudo o que ele quer e ver um sorriso e esperar que ele diga: mamãe, te amo porque você me deu um pirulito. Mas é ouvir o filho dizer assim: eu não gosto de você. Mas no fundo, eu sei que você me ama. O FAQ é o produto que eu estou vendendo. Traz para vocês a libertação de todo esse subjugo de culpa que vocês têm, de não dizerem não aos seus filhos, porque, coitadinhos, eles são autistas, eles são deficientes. E darem a chance deles crescerem. Darem a ele a oportunidade de ser um cidadão. Darem a oportunidade de serem realmente uma inclusão dentro de uma escola. Sentarem e ouvirem o professor. Poder sentar e fazer as suas avaliações. Sentar em casa e estudar sem precisar confusão. O FAQ, o produto que eu estou vendendo, quer dar para vocês a possibilidade de serem mães de verdade.
de abraçarem e de brigarem sem culpa. E de entender que o não, como disse a nossa mãe, é libertador. Mas ele não é só libertador simplesmente porque meu filho vai ensinar ou vai aprender a dizer não. Porque ele vai aprender a ser um cidadão com não e eu vou poder curtir o meu filho. Porque eu vou saber a hora de dizer para ele, eu amo você, mas agora você está de castigo. E eu não vou lhe dar isso. Acabou. Sem culpa. É isso que eu estou oferecendo para vocês. É isso que eu acredito. O FAC trabalha com neurocomportamento. Nós vamos trabalhar e desenvolver o cérebro do filho de vocês, através de vocês, para que todos os sintomas de verdade que eles tenham, que não sejam transformados em doença, mas que sejam de verdade, tenham realmente um efeito restabilizador, reabilitador ou até curativo em todos os terapeutas que ele possa dar. Digo, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, se eles não responderem dentro dessa situação, dentro da função executiva, tudo que seja passado para eles, infelizmente, não vai funcionar. Vai demorar mais tempo. Convido vocês a entenderem, estarem comigo, para vocês entenderem exatamente qual o papel e o que vocês podem fazer pelo filho de vocês. Eu ajudo vocês a terem filhos obedientes. Eu ensino a vocês a terem autoridade e vou mostrar para vocês a importância disso na vida de vocês. Um beijo no coração e eu espero por vocês.